Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 33. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 3. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vem colocá-la em prática as nossas vidas, havendo transformação em nós, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em Números, capítulo 33, versículo 3, que fala assim: O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramassés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramassés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que fica a leste de Baal, Sefon, e acamparam perto de Migdol, somente até aqui. O que é aqui? Aqui, a partir do versículo 3, capítulo 33, se você pegar para ler, você vai ver que cada cidade, cada lugar que eles passaram, ou que o povo de Deus conquistou, estão discriminados aqui como como algo de uma vitória que eles tiveram naquela fase do deserto. Entende? Então, o que Deus quer que a gente extraia disso aqui? O que Ele quer que a gente aprenda disso aqui? No seu processo, Deus te tirou do Egito, ok? E você entrou na fase do deserto, que é a fase do seu processo, para você receber a promessa que Ele tem para a tua vida, para receber os planos de Deus que Ele tem para a tua vida. Quando Deus te tira do Egito, que é a velha criatura, e que você abre a porta para Jesus, confessando que Jesus é seu Senhor, Filho de Deus, que você adentra no Egito, você adentra no deserto, a parte do deserto, ela antecede a promessa. O que Deus quer que a gente entenda da fase do deserto? A fase do deserto, ela se faz necessária. Por quê? Porque é na fase do deserto que nós somos literalmente um vaso de barro nas mãos do oleiro, e que sempre Ele está ali nos moldando, sempre Ele está ali nos aperfeiçoando. Então, cada lugar que você passou, cada pessoa que você conheceu, que passou pela sua vida, cada situação dessa é uma cidade que você conquistou, é uma cidade que você passou. Entende? Então, cada pessoa que passa pela nossa vida, cada cidade que a gente adentra, ok? Cada lugar, cada ambiente que a gente frequenta, é uma cidade que a gente está passando pelo deserto. Cada lugar que a gente vai, cada situação que a gente passa, é uma conquista a ser comemorada. Por quê? Porque a gente está vencendo ali, a gente está vencendo ali feridas e traumas. Entende? Então, cada situaçãozinha que você passa no deserto com Deus, é Deus tirando um pouquinho de ti e colocando um pouquinho dele. Aonde você, através dessa situação com o Senhor ali, Ele está tirando um trauma teu, uma ferida tua, e está colocando um pouquinho do amor dele sobre você. Entende? Vamos tentar aqui imaginar uma peneira. Uma peneira, ela é cheia de buraquinhos, infinitos buraquinhos. Cada buraquinho desse de uma peneira representa em você um trauma ou uma ferida.
Conforme você vai tapando esses buraquinhos, as feridas e os traumas vão sendo sarados. Até que vai ter uma hora que aquilo ali vai deixar de ser uma peneira e vai ser uma parede. Entende? Porque está tudo curadinho, não existe mais buraquinhos. Entende? Então, no seu deserto, todo confronto que você passa, todo incômodo que você passa, é Deus tirando você da sua zona de conforto. Então a gente passa por situações que nos confrontam, a gente conhece pessoas que nos confrontam, a gente passa por situações que são desagradáveis aos nossos olhos. Na verdade, tudo que você está passando é um buraquinho que está sendo fechado. É uma feridinha que está sendo curada. Entende? Então Deus permite a gente passar por essas situações com pessoas e lugares para a gente ser sarado. Porque não tem como a gente receber as promessas de Deus para a nossa vida se a gente estiver ferido. Não tem como a gente viver os planos do Senhor se a gente não conseguir liberar perdão para o outro. Não tem como a gente viver o que Deus tem para a nossa vida se a gente não for confrontado. Se nós não formos confrontados, vamos viver na nossa zona de conformidade eterno. E se você quer viver os planos do Senhor para ti, você precisa enfrentar o que te machuca. Você precisa enfrentar o que te fere. Você precisa enfrentar esse cativeiro emocional que você se encontra. É chato? É. Você gostaria de estar na praia bebendo água de coco? Eu gostaria. Mas nem tudo são mil maravilhas. A gente precisa enfrentar. A gente precisa ir de confronto. Para a gente haver crescimento em nós. Para haver desenvolvimento em nós. Para a gente ser preparado e forjado para viver os planos do Senhor para a nossa vida. Entende? Então, no nosso tempo de deserto, é justamente para Deus tratar a gente de dentro para fora. Entende? Então, cada dia do seu tempo de deserto é uma vitória para ti. É uma vitória a ser comemorada. Porque todos os dias, se você reparar na sua vida, no seu processo, você vai ver que todos os dias você passa por um confronto. Alguém vem e te tira do sério. Uma situação vem e mexe contigo. Algo não dá do jeito, não acontece do jeito que você queria. Tudo isso é Deus permitindo para moldar você. É a sua paciência que está sendo testada. É o seu posicionamento que está sendo testado. É a sua decisão, se você mantém a palavra ou não. Tudo isso é Deus forjando em você características dele para preparar você para viver a promessa. Porque a gente não pode viver a promessa como nós estamos. Então o vaso precisa ser destruído, literalmente. A gente vira pó, a gente vira caco. Entende? Para Deus, na mão de Deus, nós que somos barros, sermos moldados, modelados, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então você vai passar pelas mãos do oleiro quantas vezes forem necessárias. A gente consegue ver o externo. Nós mesmos conseguimos ver o nosso externo. Mas o interno, que muitas das vezes a gente esconde, que a gente não sabe nem mais o que tem dentro de nós, aquele interno lá no interno do interno, quem sabe é Deus. Entende? Às vezes você já escondeu tão bem a ferida que está dentro de você, que você fez dela uma rotina na tua vida, que você já acha algo normal. Só que Deus sabe que é uma ferida. Deus sabe que é um trauma. Então o que você tem que fazer? Se apegar mais ao Senhor, priorizar mais o Senhor e permitir dele tratar você de dentro para fora.
Porque quando a ferida é tratada de dentro para fora, o lado externo, quando a ferida está tratada, ela reflete o interno. Entende? Então, se antes você era uma pessoa que andava meio carrancuda, meio fechada, você vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais alegre. Por quê? Porque o seu interno está curado. Porque você permitiu de ser tratado. Porque precisamos permitir, através da oração, falar: Senhor, eu libero o espaço interno que tem aqui dentro, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas o Senhor conhece. Eu libero o acesso para ti. Entende? Deixa Deus curar, deixa Deus tratar. Vai doer um pouquinho, mas será sarado, será curado, você será liberto. E você nunca mais vai deixar, vai permitir que essa ferida se instale de novo em ti, atrapalhando os planos de Deus para a tua vida. Entende? Então, todo dia é uma conquista com Deus. Então, o deserto se faz necessário. O deserto antecede a promessa. Tenha sempre isso na sua mente. O deserto antecede a promessa. Deus curando você, Deus libertando você, Deus sarando você. Entende? Deus colocando virtudes deles em ti, você vai conseguir avistar a terra prometida, que já está às portas. Entende? Então não é para você se acostumar com as dificuldades, com as adversidades que você está passando. É para você enfrentar e transpassar esse obstáculo que está te bloqueando de receber a terra prometida na tua mão, de receber a promessa. A terra prometida está a passos de distância de ti. Mas o seu medo e os seus bloqueios que ainda existem dentro de ti não está permitindo de você avistá-la. Mas a partir do momento que você permitir de Deus curar você, você vai conseguir enxergar, avistar a terra prometida. Porque o bloqueio, a escama do olho vai sair. Entende? E você vai começar a enxergar a situação como é de fato. Entende? Então, o seu relacionamento com Deus se faz necessário. Então, busque ao Senhor todos os dias. Priorize ao Senhor todos os dias. E deixa Ele tratar você de dentro para fora. Curando, libertando, sarando cada feridinha que está dentro de você. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser tão fiel a nós, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai, por cada zelo, por cada proteção que o Senhor nos dá, por cada presença que o Senhor se faz presente em nossas vidas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa aqui venha ter real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha se permitir ser tratado, moldado e lapidado pelas tuas mãos, Senhor. Que cada pessoa aqui venha te priorizar, Pai, em espírito e verdade em suas vidas, te procurando a ter relacionamento contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.